Fala, meu povo brasileiro, mineiro, todos os nossos estados maravilhosos que a nossa voz tem conseguido chegar e alcançar. Você que nos assiste aí também de Massachusetts, nos assiste dos Estados Unidos, nos assiste de Lisboa, em Portugal, amigos que hoje, graças a Deus e graças ao transporte e graças a amigos de amigos que nos assistem em Hong Kong, nós estamos muito satisfeitos com mais um episódio desse projeto fantástico que é o Podcast Santos. E, para a honra e glória do nosso amado Deus e Senhor Jesus, nós contamos aqui com a ilustre pessoa e personagem, o psicanalista Paulo Meira, um amigo antigo, Larissa, psicanalista, Letícia, muita gente, muito nome. Aqueles que assistem o Santos sabem que o Santos não é bom de nome, é melhor de fisionomia. E nós estamos aqui com a Letícia, psicanalista do NEP, amiga do Paulo, faz parte da sua equipe. E nós vamos bater um papo brilhante. Muitos já conhecem aqui o Léo Dutra, sabe dos seus empreendimentos, sabe da sua vasta bagagem, tanto no transporte quanto no serviço público, e um pouco de tudo que o Léo Dutra mexe, trabalha, nos ajuda e serve. O Santos não precisa se apresentar, que é o Lorde de Valadares, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e todos aqueles que nos assistem, os nossos telespectadores, aqueles da internet, do Facebook, do Instagram, e aqueles que viajam também dos nossos carros, já nos conhecem. O tema de hoje, um tema extremamente promissor para essa geração aí, pós-moderna, pós-cristã, né? Uma geração que vive em eternas crises. O nosso tema de hoje é: a vida necessita de pausa. E nada melhor para falar sobre pausa do que um psicanalista. Ô Paulo, diz para nós, para aquele que nos assiste, o que você tem para trazer de reflexão para os nossos amigos, telespectadores, nossos clientes, familiares, nesse mundo tão complicado em que vivemos um período de tanta correria, um período assim de tanta movimentação, que a tecnologia vende cada dia mais e mais objetos e ferramentas que nos levam a trazer respostas imediatas. A gente traz esse tema de a vida requer pausa. Palavra com Paulo. Paulo também pode fazer suas apresentações. E vamos para cima, Paulo! Obrigado, meu amigo Santos. Estudamos aí juntos durante um bom tempo. Temos uma caminhada longa. E para mim é uma satisfação receber esse convite, estar aqui com você para falar desse assunto. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a minha amiga Letícia. Eu que agradeço. Porque eu queria convidá-la para estar aqui. Ela vai se apresentar, não vou fazer as apresentações dela, mas eu desde já agradeço por ela ter vindo para participar. Ela é estudante de psicanálise, ela não se nomeia psicanalista ainda, ela está estudando. Né? Também. E ela vai fazer as apresentações dela, mas eu gostaria que ela viesse exatamente porque, recentemente, eu estava em contato com ela num evento que aconteceu na nossa instituição e ela também mexe muito com fotografia e eu pensei que a fotografia é esse lugar da pausa. A foto é um momento que fica pausado no tempo. Sim. Então, toda fotografia nos remete a um lugar em que alguém pausou um momento da história, do tempo. E aí, para mim, a Letícia ter vindo seria muito interessante para esse nosso bate-papo aqui sobre pausa. Bem, como diz Guimarães Rosa, o correr da vida embrulha tudo. Né? A vida é isso, ela esquenta e esfria, ela aquieta e desinquieta, ela sossega e desassossega, né? E está cada vez mais difícil parar, está cada vez mais difícil ter um tempo de pausa. A sociedade corre, né? E o correr da sociedade também é sempre o trazer uma reflexão sobre do que escondemos, o que está por detrás da nossa correria, o que faz a nossa vida entrar nesse ambiente em que a gente tenta se refugiar em algum lugar. Então, o indivíduo, o ser humano, a sociedade, sempre teve essa dificuldade
de lidar com as suas faltas, de lidar com os seus vazios. E a sociedade que nós estamos vivendo hoje, que podemos chamar de pós-moderna, com tanta tecnologia, com tanta correria, criou esse jeito de viver, de ser, que o correr, o ativismo tomou conta do nosso modo de vida, nosso jeito de viver hoje. Só que sempre traz essa reflexão, e a psicanálise vai sempre convidar o indivíduo a sempre as perguntas. A psicanálise é a pergunta que se faz diante de cada dilema que temos. Então, por que corremos tanto? E por que temos dificuldade de parar? Então, a correria que nós pensamos ela hoje não é aquela ideia de comprar uma casa no campo, de aposentar e de falar, agora eu tenho tempo, agora eu vou viver, agora eu vou descansar, agora eu vou contemplar, agora eu vou viajar. É quase que impossível pensarmos isso. E até mesmo vai na contramão de um sistema de vida que nós temos estruturado hoje, que pensar pausa não é simplesmente não fazer nada. Não é só simplesmente eu vou tirar umas férias, rede, ficar na beira do mar, ou num sítio, numa fazenda. A pausa que se propõe a pensar nos dias atuais é como em meio mesmo à correria, em meio ao nosso ativismo, em meio aos nossos afazeres, ao nosso trabalho, como nós conseguimos, de alguma forma, parar para refletir a respeito de nós mesmos. A pausa é essa reflexão existencial, é esse lugar existencial em que nós podemos parar para refletir por que corremos. Um exemplo que eu dou é o cachorro, quando está correndo atrás do seu próprio rabo, e ele está ali tentando alcançar o seu próprio rabo. De vez em quando a gente vê umas cenas como essa, e ele está movimentando muito, mas ele não está saindo do lugar. E às vezes nós estamos movimentando muito, fazendo muito, mas muitas vezes não estamos conseguindo sair do lugar, emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente. E o que seria interessante para conseguirmos ter melhores resultados nesse modelo de vida hoje que não dá tempo de parar? A gente não consegue parar. Se você parar hoje, você fica para trás. A ideia não é parar, a ideia é continuar. Mas, enquanto se corre, enquanto se caminha, enquanto se trabalha, enquanto se estuda, como eu posso encontrar nesse tempo um lugar para que eu possa refletir sobre o que eu estou fazendo? Então nós vivemos o tempo do 24 horas, drogaria 24 horas, supermercado 24 horas. Tem até um marketing muito interessante que foi criado por um dos bancos aí, banco 30 horas. Então, assim, pensando... O cara ficou ocupado às 24 horas e ainda sobra ainda 6 horas para usar o banco. Nós acrescentamos mais 6 horas aí no dia, né? É um marketing, né? A Letícia pode falar melhor sobre isso, né? Mas isso mostra que a sociedade não tem mais tempo para parar, no sentido de criar um espaço no tempo de não fazer nada, de isso vai ser qualidade de vida. A sociedade ela está 24 horas acesa, 24 horas em funcionamento. Mas, diante disso, nós temos também as patologias, que são as doenças que vão aparecendo, né? É o cansaço, é o estresse, a depressão, e tem tomado conta das nossas sociedades, que os relacionamentos estão a cada vez mais difíceis, né? Mas, Paulo, você falando aí sobre o tempo, é interessante a sua colocação com relação à fotografia. Eu também gosto muito de fotografia, e é aquele momento que você congela, né? E fazendo caminhada durante a manhã, a Marisa Monte, ela fala assim, se a gente tivesse, uma das músicas dela, né? Se a gente tivesse a velocidade para ver tudo, mas não é uma velocidade rápida, o que a gente precisa de estar atento aos mínimos detalhes. Então, às vezes eu vou caminhar e aí eu consigo perceber, desde a formiguinha ali fazendo a trilha dela, dos pássaros que estão, os tipos de espécie,
Então a gente parar para poder admirar as paisagens que estão ao redor da gente, né? Dar aquela pausa para poder tirar a sobrecarga da cabeça. É um pôr do sol, é um nascer do sol. Então isso é bastante importante. Desacelerar, porque às vezes a velocidade que a gente precisa para poder dar essa pausa, a gente vai precisar desacelerar um pouquinho. Exatamente. Paulo e Léo, né? O psicanalista Paulo, Léo, pegando o gancho aí de vocês dois, tava vendo, até enviei pro Léo, no WhatsApp do Léo, não vou dar o nome da pessoa, da fonte, para não fazer propaganda, mas eu tava refletindo hoje cedo, antes da minha corrida, a gente vê aí, segundo o IBGE, o último censo de 2019, 50% da população brasileira vive e convive com a média aí salarial entre 2 e 2 salários mínimos. E a gente está aqui batendo um papo sobre pausa. Como pausar em meio a um sistema que nos leva a cada dia exigirmos mais de nós mesmos. O Léo e o Paulo, né, traz essa reflexão de que é importante fazer a caminhada, é importante pausar sem parar, mas como se dá na prática? Em meio a tanta pressão, em meio a tanta dificuldade, em meio a tantas exigências, em meio a um mundo tecnológico, informativo. Nós estamos aqui num podcast e se abre esse podcast, se abre-se janelas aí na internet a todo segundo, a todo momento. E o que mais se fala é ficar milionário, entendendo que nem sempre a energia que o dinheiro gera traz o retorno existencial. Paulo segurou, o psicanalista Paulo segurou um pouquinho de falar dos malefícios de não parar, mas nós gostaríamos de ouvir aí a Letícia, que para nós aqui no nosso podcast não é simplesmente uma estudante de psicanálise, porque subentende para nós pensadores, né, tanto da ontologia como pensadores do pensamento filosófico cristão, que uma vez que se toma propriedade do chamado existencial da vocação, daquilo que se deseja ser, já é. Então nós vemos aqui a Letícia como psicanalista e vendo Letícia como psicanalista, o que você tem a dizer para o nosso público, Letícia, para nós aqui nessa mesa fantástica que compõe aí essa pessoa. Estou falando de Letícia errado? Não, só fazer uma adendo, correção também, que a Letícia se apresentar qual que é a área principal dela de atuação. Sim. Né? Porque ela estuda psicanálise, mas ela vai apresentar-se melhor. Ela tem uma vasta aí. Vai lá, Letícia. Então, além de estudante de psicanálise, eu faço comunicação, então também estou formando em publicidade agora, e eu comecei a fazer psicanálise justamente para poder linkar mais com a comunicação, né? Porque, igual você estava falando, a pessoa precisa de pausar, e pausar não é simplesmente não fazer nada, né? Às vezes a pausa é uma sublimação. O que seria essa sublimação? Você fazer algo que descanse o seu cérebro, e não necessariamente aquilo é um descanso físico. Então, por exemplo, há um tempo atrás, a minha mãe, ela pegou como sublimação criar suculentas. Chegou um ponto que a gente tinha mais de 50 potes de suculentas em casa, a gente teve que começar a distribuir aquilo ali. Mas assim, era algo que fazia muito bem para ela, mas o motor dela estava ali, só que a cabeça dela descansava. E hoje tempo é dinheiro, né? Sim. Então, assim, vende-se muito a ideia nas redes sociais, por exemplo, que falando muito pelo meu lado de publicitária agora, né, que eu estou me formando. Então, assim, as redes sociais, com esse bombardeamento de informações que as pessoas recebem o tempo inteiro, a nossa mente não está preparada para isso, né? Quando a gente pega a evolução e tudo mais, a gente não está preparado para lidar com tanta informação, com tanta sobrecarga de informação, né, igual a gente anda recebendo. Então, por exemplo, a gente pega uma pessoa que no tempo que ela tem disponível, ela fica nas redes sociais, ela só vê vida perfeita, ela só vê, tipo, meu Deus, tá todo mundo conquistando tudo e eu tô aqui fazendo 300 coisas no meu dia e não tenho nada. Essa pessoa não consegue descansar, né? Porque ela não consegue simplesmente, pra ela, quando ela para, ela tá perdendo tempo. Ela tá, em vez dela tá produzindo, dela tá sendo extremamente produtiva,
ou parar para fazer uma caminhada, para cuidar de si mesmo, ela tá perdendo tempo, porque ela tá perdendo dinheiro, porque ela não tá estudando, ela não tá trabalhando. Investimento, né? Exatamente, ela não tá fazendo nada, ela não pode parar para dar atenção pro cachorro, ela não pode parar pra pentear o gato dela, sabe? Então ela sempre tem que estar pensando em trabalho, trabalho, trabalho o tempo inteiro, né? E isso gera uma ansiedade muito grande nas pessoas. Isso gera até beira, às vezes, ao pânico, né, Paulo? Porque, assim, você tem uma coisa tipo, meu Deus do céu, como é que vai ser o meu futuro? Se eu não fizer hoje, tipo, por exemplo, eu não nasci em uma família rica. Então, eu preciso de ajudar a minha família. Então, eu não posso me dar o luxo de descansar agora para eu poder descansar depois. Só que, por exemplo, aí às vezes você se desgasta muito agora e você nem consegue chegar, né, aonde você precisa, porque você não consegue parar, você não consegue passear com seu cachorro, e aí a sua saúde física e mental, ela só vai do ladeira abaixo, né? Ela só vai indo, e aí você, ao invés de você progredir, você só vai acumulando problemas na sua vida, você só vai acumulando muitos problemas psicológicos, né, Paulo? Exatamente. Desacelerar, conforme diz o Léo, né? Sim. Desacelerar, não deixar... Desacelerar não é parar, é diminuir a velocidade. As redes sociais, por exemplo, que a Letícia citou, é uma reflexão. Sim. Porque nós estamos consumindo vidas fakes. Vidas fakes no sentido de olharmos para a vida do outro e tentarmos consumir como se deveríamos estar consumindo aquela vida que não conseguimos. Sim. E aí deixamos de viver a nossa. É uma frustração, né? E é tudo produzido, né? Porque eu produzo essas vidas. Então, assim, às vezes um lançamento, por exemplo, pegando na parte comercial, um lançamento que vai ser feito na sexta, a pessoa tá toda arrumada, eu gravo aquilo ali na segunda. Então, assim, e às vezes a gente solta na sexta e a pessoa acha que, nossa, como é que ela consegue fazer tanta coisa? Só que aquilo ali é completamente fake. Então, por exemplo, às vezes a gente sai para produzir conteúdo em uma praça super bonita e a gente coloca aquilo lá numa quarta-feira de tarde. Gente, não tem ninguém na quarta-feira de tarde disponível para fazer aquilo. E às vezes a pessoa para na casa dela e fala, meu Deus do céu, essa pessoa tem uma vida muito perfeita. Só que não é absolutamente tudo produzido. A gente faz locação para fingir que a pessoa mora naquele lugar e a gente faz todo o conteúdo. E realmente é uma atmosfera que a publicidade ela cria, né? A comunicação ela cria para gerar desejo, para gerar demanda. E aí as pessoas vão nesse loop infinito de não posso pausar. É interessante porque aí a Viu? pessoa vai lá, faz a lipo, fica com o corpo todo sarado. Aí esconde de todo mundo. De repente aparece na academia postando nas redes sociais. Não, ó, vão, gente, pessoal, vão fazer dieta aqui, ó. Minha dieta é essa aqui, vou ensinar pra vocês poderem ter essa barriguinha tanquinho. Mas mal sabe todo mundo que ela fez uma lipo, né? Fez um procedimento, sofreu muito para poder estar ali e ficar fazendo esses fake news, né? Exatamente, a mesma coisa a influenciadora que faz o publi da gominha pra crescer cabelo e usa Mega, tipo, pra ter as pontas todas preenchidas. É justamente essa construção fake e isso impossibilita a pessoa de pausar, né? Ela se sente a pior pessoa do mundo quando ela para pra cuidar de uma plantinha, por exemplo. Ela não pode ter tempo de fazer caminhada, porque ela deveria estar lendo um livro. E sobre o que o Santos, sobre a pergunta que o Santos fez, né? Então, como que é na prática? Então, por exemplo, eu tenho um quadro lá em casa. Então, um quadro de organização. Então, eu tento manter a organização, mesmo que às vezes as coisas saem fora do tempo. Ontem, por exemplo, eu me programei para poder tomar uma vacina da gripe 9 horas da manhã. 9 horas da manhã eu estava ocupado. Então, aí eu reprogramei para tomá-la 4h30, que é o horário que o posto estava mais tranquilo. A gente precisa de ter uma programação e se houver necessidade, aí sim a gente remaneja para que a gente possa cumprir aquela meta. E o mais interessante, Santos, é que quando a gente, suponhamos, a gente faz 5 metas durante o dia, se cumprir 4, tá bom, você cumpriu pelo menos. O ideal é atingir o objetivo. Mas aí quando você olha ao longo da semana, a gente cumpriu a meta e você fica satisfeito e te incentiva a cumprir mais. Sim. Eu queria fazer uma pergunta, qualquer um dos três pode responder, tanto o psicanalista Paulo, Letícia e o Léo. O serviço dele também traz um amparato aí para todos, o pessoal do serviço público que lida com todos os doentes que o sistema cria, que o sistema é um dos maiores geradores de doentes. E eu fico pensando como, na prática,
trazer uma reflexão verdadeira para que o nosso telespectador, seja o telespectador aquele que assiste o podcast do Santos Transporte e aquele que utiliza o nosso serviço, aquele que está dentro do nosso carro, aquele cara que está no metrô, quando o pessoal do nosso ecossistema chega no transporte executivo, o cliente está dentro do metrô e já está fazendo a solicitação via aplicativo do carro, o qual ele ainda está 2, 3 quilômetros. Aquela moça que ela se encontra, né, no 23º andar no escritório e ela já faz a solicitação do veículo que vai levá-la para o shopping, que vai levá-la para o cabeleireiro, ou até aquela mãe que se encontra, né, depressiva no trabalho e já abandonou o filho em casa. Como que nós vamos trazer essa pausa que não é somente física, segundo todos vocês, mas essa pausa que ela é mais mental, para dilatar e levar a cura existencialmente para esse povo que nos assiste, esse povo que faz parte também da nossa vida, que convive com a gente todos os dias, primos, irmãos, amigos, colaboradores, funcionários, aqueles que estão vendo esse podcast e precisam de pausa sem parar. O ser mais sábio, né, que teve aqui na Terra, ele falou assim, ó, deixo-vos a paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, eu acredito que a gente já tem que adquirir essa paz interior para que a gente possa sair e, ao sair de casa, usar um termo usual moderno, inteligência emocional. A gente precisa de ter inteligência emocional para poder lidar com as dificuldades do mundo. Porque hoje, trânsito, se você não tiver inteligência emocional, tem complicação. No trabalho, se você não tiver inteligência emocional para lidar com toda a pressão, tem complicação. Então a gente precisa de estar em paz, não deixar as pessoas invadirem a nossa paz e aí sim estar pronto para poder sair e lidar com o mundo. Muito bom. E aí, Paulo, como que você vê essa fuga? Vou vender meu peixe, né? Vai lá. As pessoas precisam de pausar também na terapia, na análise, né? Muito bom. Procurar o lugar da fala. Porque num tempo em que está todo mundo correndo, às vezes não sobra tempo para falarmos de nós. E aí o correr da vida embrulha tudo. Mas como diz Guimarães Rosa, o que a vida requer da gente é coragem. E coragem para falar. E às vezes temos um amigo, vamos na academia, levamos o cachorro para passear, pintamos um quadro, cuidamos de planta. Tudo isso é terapêutico, mas não substitui uma terapia onde eu posso falar da minha subjetividade. O fazer seria uma fuga, Paulo? Fazer como assim? Você disse aí agora, ir na academia, falar com um amigo, não, eu acho cuidar da planta, a cuidar ação, do... né? A ação. Não, acho que isso tudo aí colabora muito para nosso bem-estar emocional. Fazer o que gosta. Sim. Inclusive no mundo do trabalho, é muito importante fazer o que gosta. Porque o sujeito, às vezes, está ali reclamando do trabalho, porque está corrido, porque ele sai dali, volta para casa, e às vezes ele não está refletindo, né, por que ele está fazendo muita coisa, por que ele está acumulando muita coisa. Uma análise ou um tempo de reflexão, de desacelerar, conforme diz o Léo, que é muito importante essa fala, leva o sujeito a pensar assim, poxa, eu tô indo para essa direção, mas é para essa direção que eu quero ir? De repente, o sujeito que está trabalhando lá no órgão público ou está trabalhando numa empresa X, a vocação dele é abrir uma padaria, ele gosta de fazer bolo, ele gosta de fazer doce. E aí ele vai continuar trabalhando muito, porque dá trabalho abrir a padaria às 5 da manhã, vender o pão, vender o bolo, vender o doce, mas no final do dia ele vai estar cansado, mas com plenitude. É igual subir montanha. Quem escala, quem gosta de escalar a montanha, quem gosta de pescar, quem gosta enfim, de várias atividades esportivas aí, puxa vida, o sujeito que gosta de subir montanha é cansativo demais. Ele chega no final do dia moído, com os dedos ralados, mas se você perguntar para ele assim, você faria nesse final de semana novamente? Sim. Por quê? Porque me traz contentamento.
me traz sentido, propósito. Então, assim, é muito esforço, mas traz propósito. A A vista reflexão. compensa, né? Exatamente, o prazer. Subida, Eu mas gosto a de, vista eu gosto de, compensa. eu gosto de pedalar. Né? Eu gosto de pedalar. Eu até me digo que eu sou ciclista, assim. Não sou profissional, mas sou um ciclista amador. Gosto de pedalar. O meu prazer é pedalar até a Serra da Piedade. Ouro Preto, Confins. Entrar dentro da estrada e seguir. Às vezes 120 quilômetros. Você volta moído, cansado, esgotado. Mas há um prazer que é um propósito que você encontra nisso. É uma reflexão. Então há um cansaço, mas um cansaço que te gera sentido, propósito. A sociedade precisa entender esse lugar da pausa como esse lugar de reflexão. Como eu continuo correndo, mas desacelerando existencialmente a encontrar atividades, lugares, relacionamentos, atividade profissional em que eu consigo estar mais alinhado comigo mesmo. E viu como é que foi interessante trazer alguém da comunicação, do marketing, para estar aqui hoje? Porque a Letícia, ela abrilhantou com a sua fala, Claro. né, explicando para nós aí como que é produzido tudo isso. Então, assim, fantástico. Mas terminando a sua pergunta, vou aqui, até a câmera está ali, né? Vou olhar e dizer, ó, faça análise, procura um analista, estou à disposição para você falar um pouco mais sobre você. Ô Paulo, pegando o seu gancho aí do analista, já que você está vendendo seu peixe, fala para aquele que nos assiste o seu contato, aonde te encontrar, o que é a ANEP, a sua instituição, e o benefício da análise para aqueles que utilizam a prestação de serviço do Santos Transporte. Entendendo que o Santos Transporte passa muita raiva, o Léo também, de vez em quando, presta serviço para nós, 365 quilômetros, às vezes 700 quilômetros, e se o nosso cliente estiver estressado, o motorista também fica estressado. Bem, não sei se no final do programa aparece o telefone, essas coisas, não sei como é que funciona isso. Vai aparecer, mas deixa a sua dica aí, deixa o povo te ouvir. Sou psicanalista, estudo desde 2006, né? Agora, há 2 anos, passei a lidar com o consultório, com a clínica, que foi o meu momento de autorização. O Sérgio, que é meu analista e também da Letícia, né? Então, assim, estou sobre essa supervisão dele, é um ambiente que eu gosto, eu não consigo me ver fazendo outra coisa, a não ser estar nesse lugar. E atendo ali na Avenida Afonso Pena 578. Os interessados é só entrar em contato pelo WhatsApp ou Instagram e vamos conversar. Qual é o seu número, Paulo, no WhatsApp? DDD 31 99151 5238. É importante que todos aqueles que nos assistam saibam que estamos aqui não para legitimar o trabalho do psicanalista Paulo, mas o Paulo, conheço ele aí, não vou dizer mais de 30 anos, porque senão vai revelar a minha idade e a idade dele. Mas desde quando me entendo por gente, o Paulo trabalha com pessoas, ama o que faz, é educador inveterado, é uma pessoa que ama pessoas, que ama gente, já sofreu muito com gente, mas quem ama gente, vive com gente. É uma pessoa muito conhecida no estado de Minas Gerais, fora do estado de Minas Gerais, viveu no sul do Brasil, já viajou esse país. Então, procure o psicanalista Paulo, procure ajuda, procure os terapeutas, procure espiritualidade. Como nosso servidor público aqui, nosso policial penal, Dutra, nosso empresário, disse, pratique esporte, faça o que você ama. A Letícia, nossa psicanalista, acabou de dizer ali, outrora, né? Algumas pessoas vão pentear o gato. Ainda que seja penteando o gato, encontre prazer no que faz. E pegando um gancho da fala do nosso psicanalista Paulo, ele dizia aqui para nós o seguinte: escolha fazer o que ama. E muita gente morre hoje, existencialmente, por escolher as gaiolas de ouro. Eu convivo com muita gente que vive fora do Brasil, muito dólar no bolso, mas muita infelicidade. E aqui é bom deixa, antes de voltar a fala para o Léo e logo após para a Letícia, de que Santos Transporte é lugar de pensar, é lugar de filosofar, é lugar de atendimento ao público que está ferido lá fora. Então, entenda e seja feliz. E aí, Léo? Traz a sua reflexão aí
É interessante essa questão da pausa, porque a gente precisa, né, de pensar, né? Nós temos várias áreas na vida da gente e a gente precisa de achar um equilíbrio entre elas e assim achar a pausa correta, seja na espiritualidade, seja no trabalho, seja no relacionamento interpessoal, fazer uma autoavaliação interna, né? Seria definir uma pausa? Definir uma pausa ou definir um tempo de pausa? Não, definir um tempo de pausa. A meditação ajuda bastante, né? Então, assim, cada um, a Letícia falou a respeito de que cada um ele vai procurar um descanso, seja cultivando planta, seja penteando gato, mas aí você percebe o que eu estou fazendo que me acalma? Isso aqui me acalma? Não, então vou aqui. Eu conheço pessoas que acalmam assistindo desenho. Sim. Então elas vão assistir desenho, aí vem a terapia, né, da parte dela, porque ela era criança, não teve televisão, não teve tempo, então agora que é adulta, ela quer relaxar e quer se sentir como criança, e é o tempo dela, e tá tudo bem. Sim. E aí, o que você pensa disso, Letícia? Então, agora levando para um olhar mais psicanálise, Mais né? profundo. Isso, porque quando a gente corre muito, do que é que realmente a gente está correndo, né? O que é que a gente não quer parar para lidar com a gente mesmo? Porque geralmente quando a gente enche o nosso dia de tarefas, a gente não para nenhum minuto, é porque a gente não quer parar e olhar para o que realmente precisa. Então, às vezes a gente tem um problema igual o Leonardo. Léo estava falando sobre parar e ver um desenho, por exemplo. E às vezes o adulto ele para e assiste desenho. Provavelmente na fase da infância dele ele queimou muitas etapas e agora ele precisa de parar para assistir desenho, para realmente resgatar aquela etapa que ele não viveu. Então, quando a gente enche muito o nosso dia de coisas, lógico que a vida adulta pede isso, né? A gente Sim. não. A vida adulta ela é muito corrida. Mas a maioria das vezes, às vezes, né, quando a gente coloca muita coisa no nosso dia, muita coisa pra gente fazer, é porque realmente tem algo lá dentro que a gente não quer parar pra perceber. E muitas das pessoas também têm muito medo de solidão. Então, às vezes, ela coloca tanta coisa pra ela fazer, pra ela não ter que lidar com ela mesma. Então, por isso a importância do que o Paulo falou, sobre parar e fazer uma terapia. Gente, quando eu comecei, eu passei por mais de 7 psicólogos e psicanalistas. Era terrível. Eu não conseguia parar pra fazer análise com o Sérgio. Ele já brigou muito comigo por conta disso. Porque ele tá assim, Letícia, como assim você não tem 40 minutos pra você fazer uma análise? Não existe uma pessoa tão ocupada que não possa parar 40 minutos para se cuidar. Então, assim, e se você continuar desse jeito, você não vai atingir os seus objetivos e você lá na frente vai ter muito mais problema do que você precisaria de ter. Então, realmente, às vezes as pessoas quebrar essa objeção que ela tem, né? Tipo, eu não preciso disso, quem faz terapia é gente doida. Não, não é gente doida. Todo mundo tem um quê de loucura na vida, né, Paulo? Que precisa de tratar. Então, assim, realmente, procurar terapia é o primeiro passo, sempre. A sublimação, acredito que seja o segundo, que é você procurar alguma coisa para você realmente descansar a sua mente. E aí, a partir do momento que você vai entendendo também tudo que se passa dentro da sua cabeça, todos os traumas que você já viveu, tudo que você precisa de lidar, mas não consegue, na terapia você vai tirando esses nós, né? E aí a sua vida, principalmente psicologicamente, ela se torna menos corrida. E aí você consegue atingir os objetivos que você queria tanto e tava se sufocando ali pra morrer na praia, sabe? Sim. Então, acho que pausar, realmente, procurar uma análise é o primeiro passo, assim, pra você, de fato, conseguir ter um tempo na sua vida pra você e com tempo, tudo com tempo sobra tempo, sabe? Tudo com tempo sobra tempo pra você fazer tudo o que você precisa. Então, você não precisa de sair atropelando tudo. Ô Paulo, fala extraordinário aí, Obrigada. da nossa psicanalista e amiga Letícia, que traz uma colaboração fantástica para todos aqueles que compõem a mesa e para todos aqueles que nos assistem nas nossas redes sociais. Quanto a Letícia falava, eu acredito que todos nós, a mente ela não para, estava aqui pensando numa fala dela, do Léo e também do Paulo anterior, de que nesse mundo complexo que vivemos, que é o mundo
da imagem, de criar-se tanta imagem. Nunca se falou tanto em criar imagem, tanto em criar outros mundos, tanto em meditar e trazer à existência o que está fora para dentro. Eu gostaria que os amigos me levassem a pensar como levar os nossos telespectadores, aqueles que nos assistem, a se encontrar na terapia verdadeiramente do que de fato nós fugimos. A gente hoje assiste, não vou dar nomes, nós assistimos aí e ouvimos na internet uns 3 expoentes bilionários. E o que mais se fala é gerar riqueza, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não que o dinheiro e a riqueza não sejam importantes. Mas eu fico me pensando quando eu ouço aqui o Léo, o Paulo e a Letícia, e eu fico pensando, né? Porque a gente quer fazer tudo tão bonito. O que de fato, qual escuridão, qual feiura que a gente esconde? E pensando nisso, nós criamos esse espaço aqui no Santos Transporte para resgatar as feiuras que trazem também equilíbrio. E está aqui o Paulo para nos favorecer em mostrar para nós que esse aspecto escuro, você lembra, Léo, que você dizia, no seu livro que você está lendo lá? Que nós temos o aspecto escuro e o aspecto claro. É o efeito sombra. O efeito sombra. Qual sombra nós escondemos e estamos dizendo para as pessoas que precisamos mostrar só o que é bonito, só o que é rico, só o que reflete o ouro? Vamos ouvir o terapeuta aí, analista e perito nesse comportamento, Paulo Meira. Bem, estamos fugindo de nós mesmos, né? Como se encontrar, Paulo? Como se encontrar? Quando eu paro para olhar para mim mesmo. Quando eu consigo nomear as minhas faltas, quando eu consigo nomear minhas pulsões. Eu vou até citar aqui uma tradição bíblica que quando Adão ouve a voz de Deus no paraíso, ele se esconde, ele vai para trás de uma figueira e ele não consegue dizer para Deus qual é o real sentimento que ocupa em si mesmo. Ele está na escuridão. Porque se ele tivesse a coragem de dizer para Deus assim, bem, eu comi mesmo porque eu quis comer, porque eu não queria que só você tivesse a prerrogativa de dizer o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. Então, eu quero dividir contigo isso. Mas ele não teve coragem de dizer isso. Então, ele se esconde. E quando a voz diz assim, onde tu estás, não é geograficamente, mas existencialmente, é um convite a ver se o Adão tem coragem de dizer onde ele está. E o Adão responde assim, eu ouvi a tua voz e tive medo. Então nós estamos sempre com medo, sempre em fuga. E a Letícia disse aqui sobre assim, o que se esconde por detrás dos muitos afazeres. Fazemos muitas coisas, mas para esconder o quê? Então, às vezes movimentamos muito para esconder atrás dessa figueira, que é antiga, faz parte da nossa caminhada. Como, então, lidar com essa escuridão, como se encontrar, ou como encontrar a cura, é ter a coragem de sair de trás da figueira e falar o que precisa ser falado. Mesmo que o outro talvez não te compreenda, mas é importante você começar a falar sobre você, a dar nome sobre quem é você. Enquanto eu estava vindo para cá, conversando com a Letícia no carro, eu estava falando para ela que o que a vida adulta nos ensina é dizer para o outro claramente aquilo que você é, sem o medo da frustração do que o outro vai sentir quando ouvir você falar sobre você. Sim. E você dar conta disso. E aí não ter que ficar com aquele joguinho de fala uma coisa, mas quer dizer outra. fala uma Acho coisa, que a mas gente tem que ter bola de cristal para saber o que está Exatamente. aparecendo. Muito bom, gente. Muito bom. Quer concluir, Letícia? Não, pode ficar à vontade. Porque era isso que eu estava conversando com ela. Então, assim, a figueira representa isso aí. Na tradição bíblica, né? Do Adão, ele está escondido atrás de alguma coisa. É se descortinar, né? Trazer para Descortinar, fora. sai É pra o lado fora. sombra dele interessante. O lado sombra E dele. o interessante é que a proposta de entender a sua sombra é porque também ser bonzinho o tempo todo é ruim
são aquelas pessoas que ficam só absorvendo, absorvendo, e o tempo inteiro sendo o carro-chefe, chega um momento que elas vão estourar. Então, é necessário ter um equilíbrio, reconhecer o seu lado sombra, ao mesmo tempo, né, achar um equilíbrio entre os dois e ser pleno no sentido de reconhecer a existência dos dois. Então, por exemplo, o próprio Coringa chega num momento no filme do Batman que ele coloca uma faca no pescoço do Batman e o Batman pergunta para ele, você vai me matar? Aí ele fala assim, não, eu não vou te matar. Então, até mesmo o vilão, a sombra, precisa do super-herói. E o super-herói, para ser um super-herói, ele precisa do vilão. Então, são essas observações que a gente tem que fazer dentro da gente. Reconhecer a nossa sombra e ter um controle sobre ela. Exatamente. Quer falar, Paulo? Não, acho que é isso, né? Casou aí com a reflexão, né? Para aquele que nos assiste e assiste muita coisa na internet, se fala de tudo hoje. Ali no Instagram eu tenho falado com o pessoal para ser cada vez mais seletivo. A gente não está aqui para castrar, a gente não está aqui para coibir e a gente não está aqui para também dizer quem vocês assistam ou quem vocês sigam ou quem vocês acreditam. Mas a deixa de hoje, nesse tema promissor, em um mundo tão corriqueiro, tão corrido, é que precisa de pausa. Ouvindo aqui tanto o Paulo quanto a Letícia e o Léo, precisa-se de pausa para se reconhecer e saber quem nós somos, para que nos encontremos e nos encontremos, acharemos a felicidade. E eu queria dizer para aqueles que viajam conosco, que continuam nos seguindo aqui no nosso canal, no Santos Transporte, para você ter acesso a terapeutas maravilhosos, amigos maravilhosos, pessoas maravilhosas, porque nós temos muito a oferecer. E você também que está fora do Brasil, sabemos a loucura que é fora do Brasil e os nossos terapeutas também atendem utilizando a tecnologia. Hoje, o lado bom da tecnologia, que não tem distância, a tecnologia aproxima a todos. E você pode ter espaço para isso. O Léo quer fazer a colaboração aí? Ô Santos, você comentou a respeito da loucura do mundo, muita informação, né? Hoje em dia a gente vendo milionários querendo tornar outras pessoas milionárias. Então, o que eu absorvo de tudo isso? Eu fico vendo a boa intenção, né, deles no sentido de, independente de governo, se tá bom, se tá ruim, a pessoa ela se tornar próspera, né? Vem da prosperidade. Tanto é que a maioria pega recitos da Bíblia, onde promessas são feitas para que a gente possa prosperar. Se nós somos filho do dono, né, nós temos que pegar a nossa parte. E justamente falando sobre de que a gente está correndo, muitas vezes a gente tem medo, é a sua posição, às vezes a gente tem medo de encarar, sair da nossa zona de conforto, arregaçar a manga e ir lá aprender, né? Muitos, tem alguns que são charlatões, só estão querendo vender conteúdo, mas o que a gente observa hoje são as pessoas de resultado. Então, muitas das vezes a gente vai ficar com medo, né, de procurar essa riqueza, e ao mesmo tempo a gente tem que se contentar com o que a gente tem, no sentido até mesmo de ressignificar algumas coisas na nossa vida, para que a gente possa dar continuidade a ela e crescer, seja em atitudes, comportamentos, sim, olhando para dentro da gente, vendo o que a gente tá fazendo de errado para poder conseguir prosperar, ter mentores, né, para que a gente possa, assim, chegar onde a gente quer, estabelecer uma meta. Porque se a gente está correndo, a gente também não está só fugindo, a gente está indo de encontro a alguma coisa. Então, estabelecer aonde que eu quero chegar. Quando Alice, no filme dos País das Maravilhas, ela chega numa bifurcação, ela pergunta o coelho que está parado lá, qual caminho que eu devo tomar? Aí o coelho pergunta para ela assim, para onde que você quer ir? Ela falou assim, não sei. Se você não sabe, ele falou para ela, então qualquer caminho que você tomar, você pode ir, porque não tem sentido se você não tem um objetivo. Esse é o perdido, né? O perdido, ele vai ter que ouvir a voz e tomar a decisão, como o psicanalista Paulo disse, se ele vai se revelar ou fazer o que o Adão, dentro do contexto que o psicanalista Paulo trouxe, né, um contexto bíblico. E isso fecha muito, né? Na verdade, eu acho que até é o gato que conversa. É o gato. É o gato, né? É o gato. É o gato. Mas se o coelho tivesse falado também, dava na mesma, né? Que tem um coelho no filme, né?
que corre muito com o relógio. É tic-tac, tic-tac, É. tic-tac. Tá aí um bom filme para fechar com essa nossa reflexão. Mas se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E quando a gente traz esse assunto, a vida necessita de pausa, é exatamente isso aí. Para onde eu vou? Porque senão eu tô correndo, tô fazendo muita coisa, eu tô lidando com o Instagram, com o WhatsApp, eu não consigo me desconectar de tudo que está acontecendo à minha volta para, às vezes, até pensar na minha vida profissional, na minha carreira, na minha prosperidade financeira, na minha espiritualidade, na minha saúde emocional, nos meus relacionamentos. Eu estou convivendo com relacionamentos abusivos, eu estou convivendo com uma dependência emocional absurda. E aceitando tudo, né? Eu tô com uma carência mal resolvida, afetiva. Eu tô cheio assim, de vício, eu tô, né? eu tô cheio de vícios emocionais. Dependência emocional. Eu tô, às vezes, algumas pessoas estão incomodadas com o corpo, tô engordando muito, não consigo parar de comer, né? Não consigo fazer uma academia. Porque não para de ver nas redes sociais os finites, aí pira por causa do corpo, dos lugares que eles estão Exatamente. indo. Então, assim, o corpo está adoecendo, a mente está adoecendo, e não sabe para onde que vai. Por que a pausa terapêutica, a pausa consigo mesmo, a pausa no sofá, a pausa... O Rubem Alves diz que enquanto a gente vai trabalhar, a gente devia parar para observar os IPs, porque no meio do caos do trânsito, há sempre um IP florescendo para nós. E cada IP que floresce é um convite à beleza. A vida precisa de beleza. E a beleza da vida é essa pausa que a gente faz. Você citou no começo uma formiga, um pássaro, uma flor. Então, assim, tem mais flores aí, tem mais jardins aí. E Sim. Precisamos disso. Para aquele que nos assiste, infelizmente, nessa existência, o tempo não para. Estamos aqui com o nosso horário estourado, passou-se praticamente 1 hora, tem muito o que se falar de que a vida requer pausa. Rápido, né? Foi rápido. Foi extremamente rápido, não foi cansativo. Tem muito o que se falar da abordagem final aqui do nosso amigo e colaborador Léo, e nós vamos falar sobre isso em outros tempos. E quando nós for falar sobre isso em outros episódios, de repente a gente traga alguém que está fazendo muito dinheiro nos Estados Unidos. Eu convivo com muitos, bilhões, só vivem com dólar no bolso, porque hoje se fala que o dólar é energia que anda no bolso, mas dentro dos nossos carros, ali aonde que é a terapia, o divã dele, a gente consegue perceber os cânceres físicos, as doenças, os desamores, os dissabores, porque o Santos convive com isso todos os dias, perto a perto, e acredito que muitos aqui, os nossos amigos, convivem com isso também, tete a tete. E eu não posso fechar esse momento sem colocar minha alma para fora, de que muita gente que está lá nos Estados Unidos, vamos mudar todos os estados, não vou expor ninguém, mas muita gente está lá, não vê os filhos há anos, não vê os pais há anos, morrem sem ver os pais, sem sentir o abraço dos pais, dos filhos, dos avós, estão enlouquecidos e mendigam atenção. Às vezes eu recebo telefone de madrugada, não é de 1, de 2 não, de amigos que não tem ninguém para falar, e ligam para o motorista, porque eles têm muito dinheiro. E eu criei uma frase, gaiolas de ouro, mas são prisões. E eu vou trazer aqui no nosso canal, não vou dar o nome ainda, um amigo de Ipatinga, do Vale do Aço, que gravou antes do nosso saudoso Jô morrer. Este amigo viajou o Brasil todo a pé. Eles procuraram na internet, não vou dar o nome, vão saber quem é. Esse amigo chegou nos Estados Unidos a pé, escreveu um livro e teve com o Jô. E ele traz reflexões das gaiolas de ouro. E nós vamos dizer aqui, nesse podcast, tomem cuidado com as gaiolas de ouro. E para você que vive na gaiola de ouro, eu indico Paulo e sua equipe. Queria agradecer ao Léo Dutra, que faz parte aqui da nossa equipe, do ecossistema do Santos Transporte. Queria agradecer a colaboração do amigo, o tempo que ele se desprendeu aqui. Queria agradecer ao Paulo,
que é meu analista de graça há anos. Eu já perturbo a alma dele, estava lá em Santa Catarina, alguns anos atrás, e quando eu estava enlouquecido, com o meu lado obscuro que arde dentro da minha alma, os meus vícios, né, dessa alma minha colérica, né, perturbada e de madrugada, em que todas as pessoas estão fugindo, eu ligava para ele: Paulo, estou com vontade de matar. E assim é a sociedade. Então, eu queria agradecer ao nosso psicanalista Paulo, Letícia, pessoas que estão aqui doando tempo para gerar conteúdo, para fugirmos da mentira. E antes, com meus 2 minutos que faltam, ainda queria dizer ainda, quando viemos aqui para o Espaço Sim, aqui nesta empresa, a pessoa do marketing que me entrevistou disse: Santos, eu gostaria de ouvir verdades. Eu gostaria de ouvir verdades. E nós vamos trazer para esse espaço aqui verdades. Não as verdades dos santos, mas as verdades existenciais. Porque eu estou cansado de visitar pessoas destruídas nas cadeias, nas casas de recuperação, milionários financeiros, mas miseráveis existencialmente. Ricos de dinheiro, mas as suas almas são como a minha, porque o monstro conhece o monstro. A gente os assiste e eles tremem. De que eles fogem? De que eles fogem quando eles tremem? E eu vou continuar com o meu psicanalista Paulo, e procure o seu. Um beijo no coração de todos. E a frase nossa é: juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Grande abraço.